também dar aqui as boas-vindas ao Leopoldino Vitumbaca, seja bem que é sociólogo, não é? E temos também o Guzé da Costa, que é apóstolo e tudo passa cristão e músico. Sejam bem-vindos. Obrigado. Olha, deixa eu dizer, vocês repararam aqui, bem no final da música, surgiu aí um nomezinho, o nome da Iracema, o nome da Joyce. Olha, já agora agradecer também por essa homenagem, muito obrigada. Em nome da Joyce também, acredito que ela deve estar muito feliz por isso. Portanto, eu quero saber primeiramente como é que vocês estão. Contam-me, por favor. Graças a Deus. Deus está ainda conosco, Deus nos cuidou durante o tempo que nós estamos aqui. Então, para mim, graças a Deus, estou ainda bem. Exatamente. Deus me cuidou durante o dia. Leopoldino. Apesar das vicissitudes da vida, ainda estamos aqui, graças a Deus, conforme diz o nosso irmão. E o resto é conversa. Apóstolo. Sim, eu continuo sempre bem. Amém. A disposição está combativa. Com certeza. Tudo tranquilo. Isso é o mais importante. Olha, deixa eu dizer que vamos falar sobre o verdadeiro batismo. Na verdade, nós já tivemos aqui esta temática já há um tempinho e ficou muita coisa por dizer e obviamente que nós temos que regressar para então dar a sequência desse tema tão importante e de alguma forma também polêmico. Eu quero que a nossa plateia também faça parte da nossa temática, o que vocês acharem que devem intervir, falar um bocadinho da vossa experiência. Estamos a falar de batismo, acredito que temos pessoas batizadas aqui no nosso set, tem, não é? Pronto, então antes de começar por nossos convidados, eu vou já começar com a plateia. Por que vocês são batizados, ou melhor, a importância do batismo na vossa vida? Quem quiser falar, pode já falar. Depois, assim, os nossos convidados vão começar já a rebater em função daquilo que vocês também vão dizer. Bom, diria eu que o batismo é muito importante para mim porque representa um novo nascimento. Ok. Quando sou emergido para a água, estou a matar a minha antiga natureza e renascendo assim a nova natureza, como Cristo diz, né? Morremos com Ele, também ressuscitamos com Ele. Exatamente. Tem mais alguém que queira falar um bocadinho sobre batismo? O que é que sabe sobre batismo? Por que é batizado ou batizado? O que é que vos disseram quando decidiram então marcar esse passo? Sim, só para acrescentar, o meu colega já disse, o batismo tem uma extrema importância porque é o novo nascimento, nascer de novo, morrer, deixar morrer carnalmente e ressuscitar espiritualmente. Okay. Sim, senhora! Tem mais alguém que queira dizer alguma coisa? Mais alguém? Temos um rapaz aí também que vai falar sobre o batismo. Bem, falar de batismo. Batismo, na verdadeira palavra, significa imersão. Ou seja, morrer para aquilo que é uma vida de pecado e ressuscitar por aquilo que é uma vida de Cristo. Ou seja, quando nós estamos no mundo, a Bíblia diz, aquele que tem Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, para se estar em Cristo, há necessidade de nós nos abstermos daquilo que são as vicissitudes do mundo, ou seja, da carne. Então, há necessidade de termos o batismo, ou seja, o selo de Cristo, aquilo que nos caracteriza como cristão ou a prova e a marca de Cristo. Sim, senhora, sim, senhora. Tem mais alguém aí? Olha assim, deixa eu dizer que CAC, vocês estão de parabéns, primeiramente. Porque vocês... Exatamente, vocês falam com propriedade e isso, somos estudantes, não tem como. Mas alguém queira falar? Não é? Pronto. Já basta, vamos agora passar para a nossa temática. E não se esqueçam, qualquer coisa, deem um sinal e dizem, Selma, quero falar e quero contribuir, pode ser? Pronto, exatamente. Aqui os meus convidados, eu quero saber primeiramente o que é que a Bíblia nos fala sobre o batismo. O batismo é uma instituição de uma ordem maior. Toda pessoa logo que acredita no profeta mensageiro vivo da sua geração. Estamos a falar do Caco Filipe. Com certeza. Ele deve ser batizado imediatamente, como vemos em Atos capítulo 8, versículo 36 a 38, e Atos capítulo 16, versículo 30 a 33. Mateus capítulo 19, versículo 20, Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20 diz que batizando-os em primeiro lugar e em seguida ensiná-los. Nós vemos que muitas das vezes
as pessoas, antes de serem batizados, eles têm aquelas catequeses ou cursos, mas o curso de batismo é simplesmente uma instituição humana, e se sabemos que por trás de cada instituição humana está um demônio, ainda que esta instituição seja boa. Agora, eu quero abrir um parênteses. Para haver um batismo, tem que haver uma mensagem. Ok. Ninguém pode ser batizado sem que ele saiba qual é a mensagem que está sendo pregada. E somente um profeta é que está habilitado para batizar. E aqueles que ele puder consagrar ou estabelecer. Nesta geração. De geração em geração, sempre é assim. Por isso que nós vemos, por exemplo, no caso de João Batista, não é? Os fariseus chamaram a ele e perguntaram-lhe: tu és o profeta? Tu és o Elias? Tu és o Cristo? Ele disse que não. E interrogaram: mas se tu não és o profeta, por que batizas? Você vê? E isto está claramente na Bíblia. Isto significa que somente um profeta é que pode vir com um batismo. Por isso que mesmo o dilúvio com Noé foi um batismo. A passagem do Mar Vermelho com Moisés foi um batismo. A Bíblia mostra isso claramente em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Então, se alguém porventura levanta-se e ele não batiza por uma mensagem de um profeta, significa que estas pessoas não foram batizados. Eu, por exemplo, eu pude ouvir aí a plateia a dizer, alguns mostraram que eles foram batizados, mas normalmente o que aconteceu é que as pessoas deram-lhes banho ou mergulharam simplesmente na água, porque não é possível alguém ser batizado se não for pela mensagem de um profeta. Vejamos em Atos capítulo 19, versículo 1 a 6. Quando Paulo se deparou com os discípulos de João Batista, Paulo perguntou-lhe em que foram batizados. E eles responderam que fomos batizados no batismo de João. Mas Paulo disse não, o tempo de João já passou. E Paulo rebatizou os discípulos de João Batista. Você vê? João Batista que batizou por sua vez o Senhor Jesus. Mas Paulo rebatizou os seus discípulos porque naquela altura já não era o tempo de João Batista. Agora, hoje se as pessoas são batizadas, estão a ser batizadas com que batismo? Estão a ser apenas banhadas. Estão a ser simplesmente mergulhados na água. É isso ali. Então, é isso que as pessoas devem procurar compreender e é isso que as pessoas devem reter. E hoje, o profeta que trouxe o batismo é o profeta Caco Filipe. E sendo a sua mensagem uma mensagem de restituição, hoje o verdadeiro batismo é o batismo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para a restituição. Toda outra forma de batismo são falsos batismos, ainda que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda que seja em nome de Jesus, por imersão ou uma outra maneira, são simplesmente falsas formas de batismo. Exatamente. Vamos agora também ouvir o Tudo Passa, não é? Como cristão e cantor gospel. Obrigado. Então, queria também que desse um bocadinho o seu parecer acerca do batismo. Acredito também que já foi batizado. Já foi. Exatamente. O que é que sentiu quando foi batizado? O que é que significado tem o batismo na sua vida hoje? Eu acredito que todos nós, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é conhecermos porque que nós somos batizados. Essa é a primeira coisa. Por que eu vou ser batizado? O batismo apresenta o arrependimento. A Bíblia nos diz isso, que o batismo apresenta o nosso arrependimento. Reconhecermos de tudo aquilo que nós façamos ou que nós já fizemos atrás, de errado, e quando ser batizado, a partir dali sou uma nova criatura. Aquilo que disse aqui o irmão, eu realmente não concordo com isso, dizendo que as pessoas são mergulhadas na lama. A Bíblia está escrito, né? Havia naquela altura um homem que Nicodemo perguntava a Jesus: como que eu posso nascer a segunda vez? E Jesus lhe disse: todo aquele que não ser batizado com espírito e na água não entrar no reino dos céus. Está escrito. Se nós abrirmos no livro de João 3,5, nós vamos encontrar o que está lá escrito. Então, para mim, o batismo apresenta a felicidade, apresenta para um cristão uma vida melhor. Eu acredito a todo daquilo que disse o irmão, que só deve ser um profeta a ser batizado. Que é o Caco Filipe, que é o mensageiro da geração. Eu não concordo com isto. Eu não concordo em nenhum momento. Não concordo com isso. Não.
Exatamente. Vamos agora ouvir também o Leopoldino. O que a sociologia nos fala sobre o batismo? Dizer que batismo é simplesmente um ritual de celebração. Esse ritual dita o fim e o começo de uma nova era. Ou seja, no batismo, dita-se o fim da era antiga e o começo de uma nova era. E falando de batismo como ritual, certamente que está associado a uma religião. E é necessário que a gente descodifique o que é a religião. Religião é nada mais do que um sistema unificado de crenças e práticas ligadas às coisas sagradas. Ou seja, essas crenças, essas práticas vão unir uma comunidade que irão de prestar ou irão de se solidarizar, né? Ou irão de partilharem fé, hábitos e costume. E, de acordo ao depoimento dos nossos dois colegas de painel, isso é verídico, é algo que tem acontecido na nossa sociedade. Pensamentos diversos quando falamos de batismo. Por quê? Primeiro devemos buscar que não existe uma única religião, não existe uma única crença religiosa. Então, a partir do momento em que uma determinada sociedade é marcada por diferentes crenças religiosas, obviamente que haverá diferentes pontos de vista do batismo. No nosso contexto, os últimos dados do Censo Populacional de 2014, realizado pelo INE, Instituto Nacional de Estatística, mostrou que em Angola, maior parte dos cidadãos, né, são crentes, podemos assim dizer, ou são indivíduos apegados à religião cristã. Por isso é que quando se fala muito de batismo em Angola, a primeira coisa associamos muito ao cristianismo. E nos esquecemos que o batismo é uma prática ou um ritual que está presente em toda e qualquer crença religiosa. Se a gente for no islamismo, budismo, no hinduísmo e outras crenças religiosas, vamos encontrar também o batismo. Por isso é que falar ou tipificar um tipo ideal de batismo seria complicado, ou seria mesmo impossível. Porque na visão de cada crença religiosa, o outro é falso. Ou seja, o cristão, na visão cristã, o budista é falso, vai para o inferno. Na visão do islamista, né, o cristão vai para o inferno. Então, falando de crença religiosa, batismo é algo muito complexo. O que, na verdade, poderíamos tentar fazer é encontrar certas particularidades comuns que se assemelham a essa prática, a esse rito. E quais são essas práticas ou essas particularidades comuns? É que não importa a crença religiosa em que o indivíduo será batizado, ela sempre representa o fim, nesse caso, a morte do homem antigo e o princípio de uma nova era. E olha que o batismo em qualquer crença religiosa traz consigo certos privilégios para o mesmo indivíduo que for batizado. Imagine só, no caso do cristianismo, todo e qualquer cristão que é batizado, certamente que goza de certos privilégios. Privilégio esse que é, a Bíblia diz que o cristão que não for batizado não vai herdar o reino do céu. Significa que quem for batizado já tem uma porta aberta para herdar o reino do céu. E há outros privilégios que poderíamos aqui citar, mas como estamos mesmo no princípio do debate, darei oportunidade dos meus colegas. Vamos dar uma pequena pausa, posto, não se esqueça o que vai dizer, mesmo, não esqueça mesmo. Vamos só para um rápido, curto intervalo. Quem nos vai levar ao intervalo é Osvaldo. Seja bem-vindo ao programa. Mas e assim, disseram agora que o Osvaldo ainda está-se a preparar. Enquanto isso, vamos aqui voltar à nossa temática. Apóstolo, pode dizer o que queria dizer. Sim. Primeiramente, o que eu gostaria que os telespectadores pudessem compreender, que não basta simplesmente alguém ser batizado. Quando Jesus pretendia ser batizado, ele não foi a uma igreja, ele não foi a um qualquer homem, mas ele foi a um profeta. Se Jesus foi até um profeta para poder ser batizado, é porque é um profeta quem tem a autoridade de trazer o batismo e é um profeta quem consagra a quem poderá ser batizado ou a quem poderá batizar para poder ser reconhecido por Deus. Agora, se porventura alguém for batizado através de uma religião ou uma crença, aquilo não é batismo. Aquilo são falsos batismos. Se a pessoa colocaram-lhe uma caneca de água à testa,
molharam a sua testa. Se a pessoa mergulhar em uma piscina, fizeram-lhe conhecer a água da piscina, talvez a pessoa nunca banhou lá. Se a pessoa mergulhar em um rio ou em um mar, assim em diante, quer dizer que a pessoa simplesmente deitaram, mergulharam o seu corpo na água. Mas nós não podemos dizer que isso é um batismo, porque quem traz um batismo é um profeta. Por isso que, e ainda que o meu colega do painel disse que hoje o batismo é para o arrependimento, não. O batismo não é para o arrependimento. O batismo do arrependimento foi o batismo de João Batista. João Batista que batizou por arrependimento, porque mesmo os apóstolos não batizaram por arrependimento. Os apóstolos batizaram pela remissão dos pecados. Você vê? Se quando Paulo se deparou com os discípulos de João Batista, em Atos capítulo 19, versículo 1 a 6, Paulo perguntou-lhes de que batismo fostes batizados então? E eles disseram que fomos batizados no batismo de João. E Paulo disse que o tempo de João já passou. E Paulo lhes batizou novamente. Por que Paulo lhes batizou se o batismo hoje é para o arrependimento? É porque o tempo do batismo do arrependimento já havia passado. O tempo do batismo para a remissão dos pecados já havia passado. Hoje, se alguém não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição, eles simplesmente mergulharam na água. Ou uma outra forma. Olha, mas dizer que é batismo passamos agora uma algo falso. pausazinha. Não se esqueça mesmo. Tá bom. Se vê que anotar, também tem lá dizer aqui, anota já tudo. Vamos só para intervalo. Osvaldo vai levar. Osvaldo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Voltamos desse rápido curto intervalo. Temos aqui ainda a atuação de Aníbal, que também acabou por focar aqui um bocadinho daquilo que nós já estamos a falar sobre a diferença, não é, entre o batismo de João Batista e do surgimento de Jesus Cristo. Mas também o apóstolo Hugo Zé, não é, dizia antes do intervalo que apenas uma pessoa, apenas um mensageiro poderá então, ou seja, está autorizado a poder batizar. E o mensageiro desta geração é o Cacu Filipe. O Tudo Passa queria, não é, dar seu subsídio em torno daquilo que o apóstolo disse. Tenha bondade. Aqui o irmão, anteriormente ele disse que o batismo não apresenta o arrependimento. Está escrito lá em casa, abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus 3, no versículo 11, está escrito: eu vos batizo com água para que se arrependem dos vossos pecados. Então, toda aquela pessoa que é ser batizado, nós somos batizados por intermédio de nós arrependermos daquilo que de mal nós fizemos atrás, né? E quem é aquela que é batizado tem uma outra vida. E a Bíblia nos diz, a partir daqui o irmão, vou lhe dizer, a Bíblia nos diz que quem conhece a verdade e a verdade nos libertará. Se o profeta que aqui está a dizer, que é o Filipe, se não é batizado, a partir de hoje, né, a Bíblia está a nos dizer que devemos ser batizados. Como já disse ali o irmão, falou boa coisa. Não, o batismo o identifica... é batizado. É batizado. Sim. Sim. Pelo mensageiro. Para mim, eu vou saber como... Ele já acabou de dizer anteriormente, sou mergulhado na água ou na lama, como ele disse. E eu vou saber, a partir daqui do querido irmão, exatamente, como que foi o batizado. Será que foi também... Como foi o batizado dele? Apóstolo. Será? Foi batizado também na lama? Quem batizou e como é que foi o teu batismo? Sim, se puderem ver aqui, né? Este é o capítulo 34 do livro do profeta Cacu Filipe, onde eu pude ser batizado por ele mesmo, e isto foi em 2013, na Costa do Marfim. Em 2013 eu havia sido batizado pelo profeta Cacu Filipe em uma água, não é? Em água, e atenção, eu também gostaria de, em uma água no rio, uma água natural. Eu gostaria de poder realizar a todos em casa que o batismo deve ser em água natural onde há peixe. O batismo deve ser em água natural onde há peixe. Todos aqueles que dizem, eu sempre digo que dizem, porque não é, que dizem que foram batizados, por exemplo, que os que foram batizados em uma piscina, ou então em um tanque, porque agora Satanás está a modernizar as coisas de tal maneira, mesmo sem um profeta dizer, mesmo sem estar escrito nas escrituras, as pessoas estão a seguir inocentemente e tão cegamente. As pessoas estão agora nas igrejas junto ao púlpito, estão a construir lá tanque, estão a ir comprar água no Kifangondo e estão a despejar com a cisterna, e as pessoas estão a lhes executar o que eles dizem batismo. Mas como é possível alguém ser batizado no tanque? Quem na Bíblia foi batizado em um tanque? Você vê?
pela Bíblia, pelo profeta Caco Filipe, cujos são os fundamentos de um filho de Deus, o batismo em água natural onde há peixe. Nenhuma igreja tem autoridade para batizar alguém. Jesus, para o seu batismo, ele não foi procurar uma igreja. Jesus foi procurar um profeta, João Batista. Se Jesus, a qual muitos têm como exemplo, né? Como não sei como posso o apóstolo dizer. não tem como exemplo Jesus Cristo. Não, tenho ele. Foi um profeta que Deus enviou e veio com 2 missões. Então, Jesus Cristo foi. Queria só saber. Jesus Cristo foi um quê? Não, eu chego já até ali. Então, Não, mas eu queria ouvir, eu não percebi bem. Queria eu vou saber se repetir. Jesus. Eu vou repetir até tá sim, bom. sim. Se Jesus foi até um profeta, João Batista, para tomar o batismo, por que alguém hoje tem que ir em uma igreja para tomar o seu batismo? Então, Não a um acredito profeta. Que o batismo não deve ser feito dentro de uma denominação religiosa. Não, nenhuma igreja tem a autoridade de executar o batismo. Nenhum pastor de uma denominação religiosa tem autoridade. Na Bíblia, Mas a nenhum... igreja não tem profetas. São falsos profetas. Profeta que é com Filipe, o único profeta de Deus. Você vê? Só há um profeta mensageiro de Deus na terra hoje. E é ele o único que trouxe um batismo. Porque é um profeta quem traz um batismo. Se alguém batiza, isso significa que é com Filipe quem lhe consagrou. Porque o profeta que traz o batismo Okay. e é o profeta quem tem a autoridade de batizar. Eu batizo. Porque Caco Filipe quem me batizou e me consagrou e me estabeleceu para me batizar. Eu batizei. Sim, porque o apóstolo batiza. Sim, Eu com certeza, vi nas redes sim. sociais. Eu batizo em Angola, em Moçambique, em Portugal, Porque São Tomé e foi, Príncipe, então, Guiné-Bissau. dado este poder ao Caco Filipe. Sim, porque eu fui estabelecido pelo profeta Caco Filipe para poder batizar, porque ele quem tem a autoridade de trazer um batismo. Agora, quando aqui o amado lê Mateus capítulo Mateus, 3, certo. versículo 11, para mostrar que hoje o batismo é pelo arrependimento, isto não é verdade. Porque se nós vermos, por exemplo, em Atos capítulo 19, versículo 1 a 6, Paulo não batizou pelo arrependimento. Você vê? É conforme eu disse, o batismo vem por meio de uma mensagem. Se a mensagem é de justificação, então o batismo será de justificação. Se a mensagem é de santificação, então o batismo será de santificação. Se a mensagem é de arrependimento, o batismo será de arrependimento. Se a mensagem é de restauração, então o batismo será de restauração. E é um profeta quem traz um batismo. Agora, também há uma outra forma, um falso batismo, a qual nós vemos as pessoas eles colocam água, né? Ou metem gota de água em sua testa, não sei como é que eles chamam aquilo. Mas as pessoas inocentemente também criam aquilo como o batismo. Aquilo não é batismo, é um falso batismo. Porque o batismo é por imersão em uma água natural onde há peixe. Por isso que Jesus de Nazaré não lhe colocaram água na testa quando era bebê, não lhe meteram em uma piscina, não lhe meteram em uma outra coisa, mas ele foi batizado Por um em profeta. um rio. Mas um agora profeta João Batista. o apóstolo como tem este direito, não é? Que lhe foi dado pelo mensageiro da geração, de Certo. poder batizar. Se tivesse que batizar alguém diante de um tanque, também seria permitido por ser uma pessoa que tem este poder? Significa que naquele momento eu estaria a ser possuído por um espírito mau, um espírito maligno. Ok. Quer dizer, o batismo não pode ser feito em uma água. Não importa se esta pessoa É consagrada ou não. tem a autoridade da parte de Deus, por intermédio de um profeta mensageiro, para poder batizar. A partir do momento que esta pessoa está a mergulhar alguém em um tanque ou em uma piscina, aquilo não é batismo. Não é escritura para alguém batizar alguém em uma piscina. Não é escritura para alguém batizar alguém em um tanque. Não é escritura. Em toda a Bíblia nunca alguém foi batizado em um tanque. Em toda a Bíblia nunca alguém foi batizado em uma piscina. Agora, vamos batizar em um tanque ou em uma piscina com que autoridade, com que base nas escrituras? Você vê? É simplesmente invenção de Satanás. E também, atenção, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo para a restituição. Mesmo na Bíblia, ninguém foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme alguns também são dados banho ou outros são gotejados água em sua testa por estes títulos. O batismo é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela mensagem que nós hoje estamos aqui a mensagem da restituição. Mas agora, o Tudo Passa queria Sim, que o apóstolo sim, repetisse eu quem queria- era Jesus, não é? Sim. ok, tá bem. O apóstolo Quem quer era Jesus? repetir, então Sim, só sim. para Ela fazer acabou de recordar. dizer que o Jesus parece disse que eu sou um profeta. Sim, como sim, ele ok. disse. Em que passou, Jesus, não é? sim, sim. Jesus Cristo
é o Deus supremo, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. Quando ele estava aqui na terra, ele teve duas missões: como sacrifício da humanidade, como Cordeiro de Deus, e como Filho do Homem, como profeta. Segundo Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. E Pedro mostrou isso em Atos, capítulo 3, versículo 20 a 22, que Jesus era o profeta a qual Moisés havia profetizado. E ele teve 12 apóstolos e 70 discípulos contados. E hoje na terra não há nenhum discípulo de Jesus, nem apóstolo de Jesus. Qualquer um que diz que é apóstolo de Jesus ou discípulo de Jesus é um demônio. Está escrito. E o apóstolo? Está escrito. Eu sou apóstolo de Caco Filipe. Eu não sou apóstolo de Jesus. Não. Ok? Amado, Exatamente. Amado. Aí tem uma pergunta da Amado. plateia. Tem uma pergunta, né? Sim, plateia, alguém perguntava quem era o Caco Filipe. É importante que se saiba, porque obviamente que as pessoas estão a ouvir aqui, então é bom que o apóstolo explique a nova geração quem é Caco. É a pergunta esta, não é? Quem é Caco Filipe? É uma dúvida que é normal. Sim, o Caco Filipe, ele é simplesmente o profeta mensageiro para os nossos dias. Ele não é fundador de uma denominação religiosa, não é fundador de uma religião, mas ele é o porta-voz de Deus para essa geração. Ele veio em cumprimento de Mateus capítulo 25, versículo 6 e Apocalipse 12, 14. Ele é como não é hoje. Qualquer pessoa que o rejeita Jesus Cristo e serve e adora o diabo Satanás em nome de Jesus. E seria ele a batizados, não é? Sim. Neste caso, o único que tem a autoridade para poder batizar é Caco Filipe e aqueles que ele consagrou e estabeleceu para poder batizar. Exato. Alguém mais quer contribuir aqui? Exatamente, tem a bondade. Depois tem uma... Tenho uma Exatamente, pergunta. Sim. Eu gostaria de saber do Apóstolo sim. Hugo Zé. Quais foram as palavras que saíram da boca de João Batista quando batizou Jesus? Não, é uma questão de ver nas escrituras e saber o capítulo e versículo. Pode consultar. Não, mas você Pode lhe falar, eu não sei, pode lhe tu falar. pode dizer Pode lhe falar. Jesus, acho palavra. que João Batista batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está escrito. Eu te batizo No livro de João 3. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, há uma escritura para isso, é mais fácil você dizer o capítulo e o versículo, porque na Bíblia... João 3, 19. Se tu abrir, vais encontrar. Vamos abrir. Lê aí mesmo. Ok. Faz favor. João 14. Está escrito. Na Bíblia, ninguém foi batizado por estes títulos. Todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Isso. Todos na Bíblia. Tem uma pergunta. Então, nesse caso, Jesus, que foi batizado em nome dele, ele disse, eu te batizo em nome de Jesus? Jesus é o próprio Pai, Jesus é o próprio Espírito Santo, Jesus é o próprio Filho, Jesus é o Criador dos céus e da terra, Jesus é o Jeová. Mesmo se você ver em Atos capítulo 2, versículo 37 a 41, e Atos capítulo 19, versículo 1 a 7, que eu já disse, e João capítulo 10, versículo 44 a 48, e João capítulo 8, versículo 14 a 16, todos estes ali foram batizados em nome de Jesus Cristo. Não há lugar na Bíblia alguém que foi batizado por esses títulos. Isso é uma invenção tua, o teu pastor te mentiu. Se você abrir agora a tua Bíblia, não vai encontrar lá. Muitas das vezes os pastores, quer dizer, a força dos pastores a repetirem a mentira terminou por vos tornar uma verdade em vossas vidas. Porque se você abrir o capítulo que você disseste, não vai encontrar alguém que foi batizado por Encontrou o capítulo Eu já? encontrei o capítulo. Encontrou? Sim, Lê, sim. por favor, Eu gostaria para que o irmão é que vai mesmo ler esse Não, leia capítulo. você Não é só eu, próprio. porque vai dizer que eu sou mentiroso, né? Está aqui, está escrito no livro de Marcos. Exatamente. Né? Está escrito no livro de Marcos 1:8. Eu vos batizo com água, mas com Espírito Santo. Está aqui, está Aí não escrito. tem nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui. Mas não é o que ele disse. Está Eu te está batizo escrito. com água Está e com o Espírito aqui. Santo. Quem disse isso? Quem disse isso? É o João Batista quem? Se te batizo com água e com o Espírito Santo. Mas não quer dizer que é o nome do Pai, eu disse. Está na aqui Bíblia. escrito, irmão. Um momento. O batismo de Mas João também era o não dizem batismo de nome de arrependimento. Cristo, não é? Também não dizem nome. Não, por isso que eu disse que o batismo de João era o batismo do arrependimento. E João é quem disse isso em Marcos capítulo 3, versículo 11. Lê o versículo agora 11, de Marcos 3. João disse que eu batizo pelo arrependimento. Agora aí não calma está ali, escrito. calma Não, ali. vamos Irmão, está fechado. Está fechado agora Não, a está Bíblia. aqui, está escrito. Tá Está escrito na Bíblia. Tá abrindo, Não, tá o irmão bom. tem Ninguém Bíblia. foi Eu batizado gostaria por que o esses irmão abra a Colegas, Bíblia. é assim. Vamos falar, que o irmão é assim. abre a Bíblia e nós vamos acompanhar. Tem uma Preste Bíblia sua aí, se atenção. quer consultar, não tem problema. Mas é assim, preste sua atenção. Primeiro é que os debates ligados ao batismo ou à religião são debates infinitos. Primeiro é que dentro da variável das diferentes modalidades ou crenças religiosas que existem, particularmente no nosso caso o cristianismo está a se debater, existem várias ramificações no cristianismo.
Só o cristianismo em si só não é uniforme. Há muitas ramificações. Tem as igrejas pentecostes, tem os movimentos proféticos e para além de fora. Então, cada movimento ou cada ramificação, claramente que vai interpretar uma determinada passagem de acordo às suas convicções. Primeiro é que devemos saber qual é a representação social que as pessoas têm do batismo na atualidade. Quando se fala de batismo, independentemente da crença religiosa ou da crença ou da denominação religiosa, olha-se o batismo como um sacramento ou como um dos sacramentos, um elemento fundamental que está ligado diretamente às coisas sagradas. E as coisas sagradas não existem apenas no cristianismo. Todas as modalidades ou todas as crenças religiosas, há essa separação entre as coisas sagradas e as coisas profanas, ou seja, aquelas coisas que não se devem tocar. E o batismo está ligado diretamente às coisas sagradas. E mais, na modalidade do cristianismo ainda, vamos encontrar diferentes variáveis do batismo. Primeiro é que não há uma uniformidade, porque do ponto de vista do grupo etário, existem certas crenças religiosas, ou melhor, certas denominações religiosas, onde crianças não podem ser batizadas. Existem outras onde não importa o grupo etário, a pessoa é batizada. Ainda mais, do ponto de vista da modalidade, existem aquelas em que há duas variáveis, que é o famoso batismo de a fusão, aquela que o nosso companheiro aí diz que jogam água, e há aquele batismo de imersão, aquele em que a pessoa é jogada diretamente ou mergulhada na água. É só para terem noção da complexidade que tem o próprio batismo em si e particularmente a crença religiosa, né? Ou seja, a religião. E mais, para terminar, é fundamental também que a gente tenha a consciência de que, falando de religião, falando das suas práticas, das suas coisas sagradas, será sempre assim. O que nós temos em mente que é normal, para outro lado será anormal ou patológico. Nesse caso, enquanto um determinado grupo social, enquanto uma crença religiosa, olha o batismo cristão como facto, algo que deve ser cumprida, existem denominações ou crenças religiosas que olham o batismo como algo que tanto faz. E mais, na atualidade, nós quando falamos de batismo, quando falamos de religião, particularmente no nosso contexto, olhamos diretamente naquilo que é o cristianismo e nos esquecemos que as sociedades estão compostas por diferentes crenças religiosas. Isso não devemos tirar da mente, porque há uma necessidade de a gente ser não radical, não fanático, desculpe, não podemos ser fanáticos nem radicais, para que a gente não tenha tendências desviantes nas nossas abordagens. Porque existem certas crenças religiosas, que isso é bem verdade, que quando falamos de batismo, quando eles falam de batismo, a primeira coisa que o cristão tem é conotar como coisa ligada ao feiticismo, particularmente as nossas crenças religiosas africanas. Quando um africano que professa a sua religião e fala da sua religião, a primeira coisa que as pessoas têm é que isso é bruxaria. E nós queremos que as pessoas ou que os outros aceitem as nossas práticas como verdade absoluta. Isso não pode existir. Até porque mesmo a própria Bíblia, ela é ponderada. A Bíblia não insinua as pessoas a serem nem radicais, nem fanáticos. E a Bíblia ainda dá essa probabilidade de o mensageiro de Deus, ou o mensageiro que vem transmitir a palavra de Deus, deve ter a capacidade de passar a informação e deixar que a mesma pessoa que recebeu a informação tenha aquilo que nós chamamos de poder, ou então a probabilidade de escolha. Ele é que deve escolher se aceita ou não. Nós não podemos aqui, parece que estamos num julgamento. É isso e ponto final. Não, isso é errado. Exatamente. Paulino, já do seu ponto de vista, infelizmente nosso tempo corre muito rápido. Sim. Já do ponto de vista, o apóstolo tudo passa. Vão ter então um momento, 1 minuto a cada para poder. E neste 1 minuto eu gostaria que vocês também concluíssem também no vosso pensamento se o batismo é o passaporte para a salvação. Ok, para mim, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, que é esse Deus que eu adoro, e eu acredito no batismo. Eu vou dizer aqui a todos que estão lá em casa, acreditam. Primeira coisa, no princípio que eu estava a dizer, ali o irmão acabou de dizer que, primeiramente, o batismo, antes de ser batizado, deves conhecer por que ser batizado.
Essa é a primeira coisa. E deve existir alguém que deve lhe ensinar. E outra coisa, o batismo é o arrependimento. Está escrito, além que o irmão está a dizer, que não poderá ser, mas está escrito no livro de Mateus, capítulo 3, no versículo 11. Eu vos batizo com água para que arrependai-vos. Está escrito. E a Bíblia diz no Apocalipse, aquele que tirar a parte que está escrito, será retirado a sua parte que Deus prometeu. Então, querido, seu irmão tira alguma parte que está escrito na Bíblia, e eu vou lhe dizer a coisa mais principal é a Bíblia Sagrada e nós devemos descer seguir. Então, esta é a minha parte que queria contribuir. Eu queria, para terminar também, eu como artista, já queria dizer aqui alguma coisa, não vamos poder me dar tempo. Ficam ligados, dia 10 de abril, vamos estar na Igreja Batista, né? Será dia 10 que eu vou completar mais anos de vida, graças a Deus. Então, abril. vos convido, abril, dia 10 de abril. Nosso mês, Quem é 10 de abril, então, vamos ali para nós de dançarmos. E é o que? Graças a Deus. Então, queria convidar todos. Obrigado. Com certeza. Apóstolo. Nas minhas últimas palavras, eu gostaria de que todos quanto tiveram a oportunidade ou ainda têm esta oportunidade de poder nos acompanhar, retenham que vocês não devem ser batizados porque alguém diz que está a batizar ou porque alguém batiza, mas vocês devem ser, antes de serem batizados, devem saber que falamos de batismo somente quando há um profeta mensageiro vivo na terra, porque é o profeta mensageiro quem traz o batismo na terra. Agora, todas as outras formas que nós vemos através das religiões, através das organizações religiosas, seitas, assim em diante, tudo aquilo são simplesmente algumas práticas de batismos, mas não é o verdadeiro batismo. São algumas curiosidades de batismo. Aqueles que batizam, ou que dizem que batizam, eles não têm batizado, mas têm tentado batizar, porque não é possível alguém batizar sem que esta pessoa receba a autoridade da parte de Deus, e Deus dá esta autoridade por intermédio de um profeta mensageiro vivo. E a única forma de alguém ser batizado, esta pessoa deve ser batizada em uma água natural onde há peixe. Se é a água em que te batizaram não tiver peixe ou não for natural, então infelizmente também tiveste uma curiosidade de batismo. Para todos aqueles que desejarem obter o livro do profeta Caco Filipe, o livro do profeta Caco Filipe é inteiramente gratuito. Nós também fizemos a entrega gratuita, não é? Ao domicílio. E você pode entrar em contato comigo através do meu contato 931-993967 ou, repito, 931-993967, ou então procurar-me na minha página do Facebook, Apóstolo Hugo Guzé da Costa, enviar o seu endereço e, por sua vez, nós vamos levar o livro do profeta Caco Filipe ao teu domicílio. Apóstolo não respondeu a questão se o batismo é o passaporte para a salvação. Ok, não, o batismo não é o passaporte para a salvação. O batismo é através do batismo que simplesmente nós entramos na mensagem profética do nosso tempo. Porque o passaporte para a salvação é um profeta mensageiro vivo na terra, que hoje é o profeta Caco Filipe. Exatamente. Olha, essa era a vossa presença. Pronto, minha Regi, aqui então nós concluímos, não é, este bloco com a temática verdadeiro batismo. Não chegamos a nenhuma conclusão, porque quando se trata de temas que envolvem cristianismo, religião, há aqui algumas ideias diferentes. Então, nós agora vamos para um rápido, curto intervalo e voltamos já. Baixe o aplicativo do profeta Caco Filipe Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2002. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Caco Filipe Oficial. Clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do profeta Caco Filipe em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em vídeo. O aplicativo tem mais de 44 idiomas e cada bandeira representa o idioma do seu país. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Caco Filipe, o único e verdadeiro nesta geração.